Eu sou o reverendo Márcio Retameiro, tenho 38 anos, sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde também fiz mestrado em História Moderna. E estudei Teologia, primeiro no Seminário Batista do Sul, uma primeira parte, a segunda parte no Seminário Teológico Presbiteriano. Eu sou pastor da ICM e vice-coordenador da equipe de implantação das igrejas no Brasil. Mas eu também sou pastor presbiteriano de uma igreja onde o único gay sou eu, né? Que além de ser historiador e teólogo, sou gay, me constitui. E sou pastor de uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, onde o único gay sou eu. Toda a membresia da igreja é heterossexual. Eu fui eleito pastor lá há 2 anos atrás e estou trabalhando com a ICM há 5 anos. A Bíblia, ela já foi lida de muitas maneiras durante esses 2000 anos de cristianismo. Nós já tivemos uma etapa em que os cristãos só usavam a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Nessa fase do cristianismo, os cristãos eles faziam a exegese do texto, ou seja, o estudo do texto e a hermenêutica do texto, ou seja, a chave de interpretação, a figura de Jesus Cristo. Então eles liam o Antigo Testamento através da pessoa de Jesus, olhando para os salmos, para os profetas, olhando para o Pentateuco e procurando ali provas de que Jesus era o Filho de Deus. E essa foi a primeira parte, né? As outras gerações que vieram depois, que nós chamamos a era dos pais da igreja, como Agostinho, como Atanásio, como Crisóstomo, eles avançam um pouco na etapa, uma etapa, e eles começam a pensar filosoficamente e eles unem a filosofia com a exegese e a hermenêutica, com o estudo dos textos e a interpretação. E aí a gente chama esse método de analógico, eles fazem analogias, porque nessa época o cânone cristão já estava fechado, ou seja, a Bíblia como nós a conhecemos hoje já estava fechado, já tinham escolhido quais eram os textos que entrariam ou não na Bíblia como nós a conhecemos hoje. Então todos os textos que ali estão não estão por acaso, foram escolhidos, né? Muitos escritos cristãos que nós chamamos de apócrifos, mas que não deixam de ser cristão por isso, como o Evangelho de Tomé, como o Evangelho de Maria, como o Evangelho da Infância, como o Pastor de Hermas, como a de Daquê, não entraram no cânone do Novo Testamento e são documentos da igreja, são documentos cristãos, mas que não entraram no cânone. Entraram no cânone aquilo que os pais da igreja, aquilo que os comandantes da igreja na época, em concílio, acharam que deveria entrar. Então nessa fase, é uma fase que a Grécia e Jerusalém se unem. A filosofia, não é? Principalmente na cidade de Alexandria, com a hermenêutica, aliás, para a hermenêutica, e a exegese era uma exegese também cristológica. Aí veio a reforma protestante, mas antes da reforma,
Tomás de Aquino, que até hoje é a teologia oficial da Igreja Católica Romana, Tomás de Aquino, ele aplica todo o sistema de Aristóteles à teologia e escreve um grande tratado em vários volumes chamado Suma Teológica. Essa Suma Teológica de Tomás de Aquino ainda hoje é a doutrina oficial da Igreja de Roma. Com os reformadores, Martinho Lutero, em 1517, ele era professor de exegese bíblica num seminário agostiniano. Ele era um monge agostiniano e ele dava aulas do Novo Testamento. Lendo os textos no original grego, eu gosto muito de dizer isso porque é importante a gente lembrar que a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, foi escrita em hebraico, né? E a Bíblia dos cristãos, que é o Antigo e o Novo Testamento, mas a parte do Novo Testamento, ela foi escrita em grego. E Santo Agostinho, por exemplo, nunca foi bom em grego. Ele diz isso em vários textos dele, com a dificuldade que ele tinha com o grego. Mas Lutero, ele como professor de Novo Testamento, como professor de teologia do Novo Testamento no seminário de Wittenberg, lendo e estudando Romanos, fazendo exegese de Romanos, ele vai chegar à conclusão, diante do contexto religioso que ele vivia, onde a igreja dizia que só as obras salvavam, que era preciso comprar indulgências para entrar no céu, era preciso... tem um monge que percorria a Alemanha chamado Tetzel, que ele dizia que assim que a moeda caísse no cofre, uma alma saía do purgatório. E Lutero, nesse contexto, vai fazer as suas 95 teses a partir do seu estudo de Romanos, quando ele encontra a justificação pela fé e não pelas obras. E aí acontece o grande cisma, o segundo cisma. O primeiro foi no 15º século e o segundo, foi no século XVI, com Martinho Lutero. Ele passa por todos os processos de heresia, todos os processos de excomunhão, mas os príncipes da Alemanha, que já estavam enojados com a sua submissão a Roma, apoiam Martinho Lutero. Então acontece a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela não teve a intenção de separar a igreja. Ela nunca teve a intenção de formar uma outra igreja. O que ela queria era reformar a igreja que já existia. Só que a igreja que já existia não queria reformar-se. Então acabou que nasceu uma nova igreja cristã, que é chamada a Igreja Reformada, ou a Igreja Protestante, ou a Igreja Luterana. E depois de Lutero, ele não é um teólogo, embora ele fosse professor, ele era mais sistemático, ele não tem um sistema, ele tem textos, a obra dele é vasta, é publicada pela editora Sinodal no Brasil, são mais de 10 volumes, são escritos apologéticos, e escritos de denúncia. E também, onde ele escreve, aí vai escrever também ali a sua doutrina oficial. Mas veio João Calvino, francês, era um estudante de direito, era um humanista, era um homem do iluminismo, e foi João Calvino que sistematizou realmente a doutrina protestante quando escreve em 1539 a sua Suma Teológica, que é
as institutas da religião cristã. Com Calvino, aí nós temos a exegese mesmo. Ele inaugura um método de estudo da Bíblia que nós chamamos de histórico-gramatical. É um método que analisa o texto bíblico não apenas através da literalidade do texto, nem das analogias. Ele vai procurar no hebraico e no grego o real sentido daquela palavra e vai contextualizar aquela palavra dentro do tempo bíblico. Ou seja, ele não lê 1 Coríntios sem lembrar que Paulo estava escrevendo em grego, então ele vai procurar no grego, e sem entender o que era Corinto dentro do contexto do Império Romano. Esse é o método histórico-gramatical. E a grande chave hermenêutica foi nos dada por Lutero. Lutero diz que a chave hermenêutica, né, a interpretação da Bíblia, o centro da interpretação da Bíblia é Jesus Cristo, Deus revelado. E ele é ousado, bem ousado nisso, porque ele diz que ainda que um texto esteja na Bíblia, mas que não promova o amor e não promova o que Cristo foi, ainda que esteja na Bíblia, não pode ser considerado sagrado. A carta de Tiago, por exemplo, Lutero, ele chamava de carta de palha. Ele queria queimar a carta de Tiago e por ele jogaria a carta de Tiago no fogo. Então vocês veem que na época da Reforma Protestante, a Bíblia não era tratada como hoje, como uma palavra, como a palavra de Deus escrita, porque eles entenderam que a verdadeira palavra de Deus não é um texto. A verdadeira palavra de Deus é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus Cristo. E eles tinham muita liberdade em analisar, ou seja, em fazer a exegese e em interpretar, ou seja, fazer a hermenêutica dos textos bíblicos. Eles não tratavam a Bíblia como um ídolo, como os fundamentalistas de hoje tratam, lendo a Bíblia na literalidade. Mas voltando um pouco, depois de Calvino, já no século XIX, começa a aparecer a crítica literária. E aí há uma grande reviravolta. Isso acontece na segunda metade do século XIX e na primeira do século XX, do pós-guerra, principalmente no pós-guerra. Os teólogos, principalmente da Alemanha, eles vão descobrir que nós não podemos ler, que o método histórico-gramatical não dá conta da realidade bíblica. Era preciso unir outras ciências, como a história, como a antropologia, como a filosofia, como a psicologia, como a filologia, para entender a Bíblia. E foi inaugurado, a partir daí, o que nós chamamos de método histórico crítico de análise das Escrituras. E este método histórico crítico, ele é um método desconstrutivista. Ele desconstrói todo o texto, ele quer buscar de onde aquele texto veio, né? Mas desconstruindo esse texto. Então eles vão além, eles não apenas estudam a origem das palavras e a etimologia das palavras em grego e em hebraico, mas eles levam em conta todo o contexto histórico, social, econômico, político, no momento em que a Bíblia foi escrita. E aí isso revolucionou completamente o método bíblico. E o fundamentalismo religioso, que é um fenômeno recente, a gente pode datar o fundamentalismo religioso como uma reação ao método histórico crítico na segunda metade do século XX. Ele acontece nos Estados Unidos, e como ele via que o método histórico crítico estava desconstruindo a Bíblia, eles queriam voltar aos fundamentos.
Por isso que se chama fundamentalismo. Então eles dizem que leem a Bíblia literalmente, que a Bíblia tem que ser lida literalmente. Tem até um lema, eles dizem, está na Bíblia, eu creio. Só que isso é desonesto, não é verdade. Na verdade, eles escolhem deliberadamente algumas passagens da Bíblia e dizem, este texto tem que ser interpretado literalmente. E outras passagens, principalmente muitas do Antigo Testamento, eles dizem, este texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto histórico. Ou seja, eles são desonestos, porque no fundo eles não leem a Bíblia na literalidade. Eles escolhem certos textos, principalmente os de cunho moral e de cunho hierárquico, né, que faz hierarquia na igreja, para fazer as suas interpretações, né? Então, por exemplo, os textos que supostamente estão na Bíblia e que condenam a homossexualidade, ainda que esteja no Antigo Testamento, eles dizem, isto aqui é literal, tem que ser lido literal. Agora, se você pega um Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que a mulher tem que usar véu na igreja, que a mulher tem que ficar calada, que a viúva não pode casar, que a mulher não pode ensinar. Isso eles fazem contexto, eles fazem análise histórico-crítica e diz que aquilo tem que ser lido dentro de um contexto. Ou seja, eles usam arbitrariamente, de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua vontade, né, para interpretar os textos bíblicos. E isso, antigamente, né, quando eu falo na era moderna, né, na era que veio após o que nós chamamos de Idade Média, os textos bíblicos eles eram usados para, por exemplo, corroborar a escravidão, né? Eles usavam um texto bíblico para corroborar a escravidão. Eles usavam um texto bíblico para submeter a mulher ao macho, né? A misoginia, o patriarcalismo, ele nasce do contexto religioso, ele é cristão, assim como a homofobia, né? Patriarcalismo, machismo, misoginia, homofobia, são todos filhos da igreja, são todos filhos da Bíblia, mas de uma Bíblia mal lida, de uma Bíblia mal interpretada. Então a Bíblia, ela já foi usada, por exemplo, para corroborar a matança de muçulmanos nas cruzadas. Então percebam que ao longo da história a Bíblia ela é usada de muitas maneiras e de muitos modos a favor ou contra determinadas coisas. Hoje em dia nenhum pastor fundamentalista, e é por isso que eu digo que eles são desonestos, quando eles dizem que a Bíblia tem que ser lida ao pé da letra, eles são desonestos porque, por exemplo, temos uma passagem na Bíblia que diz que quando o homem tem uma dívida muito alta e não pode pagar a sua dívida, ele precisa vender a sua filha como escrava. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz que não se pode plantar 2 tipos de semente no mesmo chão, e que isso era uma abominação para Deus. Então, por exemplo, os fazendeiros capixabas que plantam milho e café no mesmo terreno, eles são abomináveis diante de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos usar esse tipo de roupa que tem mais de 2 fios, que isso é pecado. A Bíblia diz que o homem não pode cortar a barba, que o homem não pode ficar sem barba. A Bíblia diz que se o filho for mentiroso, ele tem que ser levado para fora da cidade e ser apedrejado pelos anciãos, assim como as mulheres que ficam grávidas antes do casamento. E hoje em dia eles não fazem isso. A Bíblia diz, se lido o texto de Romanos 1 literalmente, que os homossexuais devem ser mortos. E eles não saem por aí matando homossexuais, embora eles contribuem na matança de homossexuais com o discurso deles. Então, indiretamente,
as mãos deles estão sujas de sangue. Então, não há outro método, se queremos realmente entender a Bíblia e colocá-la dentro no seu devido lugar e termos uma igreja saudável, consciente, uma igreja a favor do ser humano. Primeiro, temos que seguir a regra de Lutero. A chave hermenêutica, a chave de interpretação é Jesus Cristo, que só pregou amor, bondade, misericórdia, compaixão, enfim, todos os valores positivos que Jesus nos ensinou. E a exegese, a partir do método histórico crítico, sem o qual a Bíblia não pode ser lida. Se ela for lida de maneira diferente, ela pode ser uma arma, e tem sido uma arma ao longo da história, que matou muitos negros, escravizou muitos negros, submeteu a mulher, matou muitos muçulmanos, não é? E como hoje nós avançamos muito na área do direito, direitos humanos, Estado laico, etc, etc, hoje em dia não se faz mais isso. Então, os homossexuais são a última genie. Não sei se vocês se lembram da música do Chico Buarque. Joga pedra na genie porque ela é boa de cuspir, ela é boa de apanhar, ela não vale nada, maldita genie. Não restou mais nada, eles não podem mais maltratar as mulheres usando a Bíblia. Eles não podem mais usar a Bíblia com preconceito racial. Eles não podem mais. Como essas minorias já têm leis que as protegem, nós, os homossexuais, somos os únicos que não têm. É por isso que eles são contra o PLC 122, porque eles querem continuar falando mal a partir da Bíblia, querem continuar rotulando as pessoas, colocando-as numa segunda classe de cidadania, usando a Bíblia. E o Estado não pode se submeter a isso, porque a nossa Constituição, pelo menos no Brasil, a Constituição Cidadã de 1988, diz literalmente: todos são iguais perante a lei. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Eu sou um homossexual, a minha irmã é uma heterossexual, casada no papel. Hoje em dia, depois da decisão do STF, para eu ser casado, aliás, nem casado, é parceria, né? É como se fosse um concubinato. Eu vou e faço no cartório uma escritura de união estável. Só que isso não é casamento. Para eu ter o direito de casar, eu tenho que entrar na justiça. E algumas decisões a justiça já tomou, tanto que nós já temos algumas certidões de nascimento entre pessoas do mesmo sexo. Mas isso não é direto, ou seja, não é um direito que eu posso ir direto ao cartório e exercê-lo. Eu preciso entrar na justiça, né? Eu preciso brigar, pedir. Então eu creio que o casamento, por exemplo, civil entre pessoas do mesmo sexo, ele é um direito que é negado aos homossexuais e, portanto, é inconstitucional, uma vez que diz que todas as pessoas são iguais diante da lei. A Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar, né? Em 1 Coríntios 6,9, Paulo diz que o sodomita, ele é traduzido assim em português: os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino dos céus. Mas Paulo escreve no grego malakos e arsenokoitai. Malakos é algo que é mole, que é fino, que é maleável. Nós usamos a gente vai encontrar a palavra malakos em outros textos bíblicos, como por exemplo Jesus, quando com raiva pergunta ao povo: o que vocês foram ver? Por que vocês foram ver João Batista?
Vocês achavam que iam encontrar um homem de roupas finas? No grego original, roupas finas está malakos. E arsenoikoitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Então, quando eles... toda tradução ela é ideológica, não existe uma tradução que não seja ideológica. Então, quando essas Bíblias em português, aliás, que não podem ser consideradas infalíveis, né? Os documentos da Reforma dizem que infalível são os autógrafos, os originais que já se perderam. As traduções são traduções de traduções e muita coisa tem muita mão do homem ali, não é? Perdeu-se muito o sentido das palavras. Então, arsenoikoitai, nós podemos dizer que é aquele que usa de poder ou da força ou do dinheiro para violar o corpo de uma outra pessoa. E malakoi, que é traduzido como efeminado, na verdade ele pode ser traduzido e ele deve ser traduzido não como efeminado, porque ele tem que ser traduzido em relação a uma pessoa que não tem caráter, a uma pessoa que é mole, a uma pessoa que tem ânimo dobre, a uma pessoa que não tem, enfim, palavra, que não tem caráter, uma pessoa mole. Então a palavra sodomita, ela está completamente mal traduzida no nosso português, né? Essa palavra aparece, a palavra sodomita aparece na Idade Média, quando eles chamam a homossexualidade do pecado de Sodoma. Mas se você ler Gênesis 19, que é de onde vem a palavra sodomita, você não vai encontrar sexo entre homens ali. O mito bíblico diz que anjos estavam visitando a cidade. E diz que do menor ao maior bateram na casa de Ló para estuprarem os anjos. E vejam vocês, do menor ao maior, a cidade inteira era gay para eles, para essas pessoas que chamam homossexuais de sodomitas. E não acontece. E o mais interessante é que Ló oferece as filhas dele para que eles conheçam, que é uma que no linguajar bíblico é fazer sexo, né? Conhecer era fazer sexo. Se eles fossem gays, por que Ló ofereceria as duas filhas e não o seu próprio corpo? E não há sexo ali, porque os anjos, diz o mito, cegam os homens da cidade, dá escape, dá livramento à família de Ló, e então a cidade é destruída por conta do seu pecado. A verdade, a palavra sodomita significa aquele que não é hospitaleiro, aquele que não respeita as leis da hospitalidade, que eram leis muito importantes para aquele povo antigo. Comerciantes, pessoas que andavam, né, viajavam de um lugar ao outro, comerciando, a hospitalidade era essencial para a sobrevivência, principalmente do comércio, não é? Então, sodomita, dentro da análise do método histórico crítico, é aquele que não é hospitaleiro. Então eu pergunto, quem são os sodomitas hoje? Eu tenho um texto que fala sobre isso. Quem são aqueles que não recebem bem as pessoas que são diferentes? Quem são os sodomitas hoje? Somos nós, homossexuais? Ou são aqueles que nos rechaçam? Aqueles que não têm hospitalidade para conosco? Aqueles que nos tratam como coisa bizonha, como pecadores abomináveis diante de Deus? Então, sodomita é ser não hospitaleiro, não tem nada a ver com homossexualidade.
sempre houve gays, né? Sempre houve gays. As pessoas nascem gays. Não existe um botão no nosso corpo que a gente aperta e vira gay. Não existe um dia que a gente acorda e diz: eu tô tão cansado de ser hétero, hoje eu vou ser gay, a partir de hoje. Desde pequenininhos a gente vai percebendo, os nossos pais também percebem, que nós somos diferentes, que nós pensamos diferente, que nós olhamos o mundo de maneira diferente. Bem, eu sou homossexual e sou macho. Uma lésbica é fêmea. Isso é biologia. Eu não deixo de ser homem porque sou gay. A mulher não deixa de ser mulher porque ela é lésbica. Isso não tem nada a ver, isso é muito biologizante, isso é um discurso muito raso. A homossexualidade não está na genitália das pessoas. Nós não somos pênis que andam e anos que andam, ou vaginas que andam. Nós somos pessoas. E como todas as outras, somos macho e fêmea. Só que a nossa orientação sexual, que não está na genitália, mas está no coração, está na mente, né? É um conjunto. Esse é o grande mal. As pessoas reduzem os homossexuais ao que eles fazem na cama. Eu sou macho retameiro e não sou homossexual 24 por dia. Ser homossexual me constitui, mas eu sou filho, eu sou estudioso, eu sou irmão, eu sou amigo, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou tantas coisas. Eu sofro, eu sorrio, eu me reúno com os meus amigos. Eu não sou uma genitália que anda. Biologicamente eu sou macho, eu tenho um pênis. Agora, minha afetividade, que é isso que determina a homossexualidade, a nossa afetividade, a minha afetividade é para com um outro macho. Ser macho, ser fêmea, e reafirmar isso é reafirmar o óbvio. Lésbicas e gays não deixam de ser macho ou fêmea. Nós continuamos a ser macho ou fêmea. Assim como é o caso das trans. As trans, a psicologia diz que elas nascem em corpos errados. Por isso que elas transformam os seus corpos. Então, um macho pode deixar de ser macho, hoje em dia, biologicamente falando, através de uma operação, como uma mulher também. Mas ainda assim serão machos e fêmeas. Então, genitalizar a homossexualidade é uma estupidez tão grande no século XXI, é como não aceitar o darwinismo, sabe? É uma coisa... Macho e fêmea. Todos nós somos machos e fêmeas. Nós temos textos bíblicos positivos sobre a homossexualidade. Vou citar 3. Esse que você falou, de Isaías, onde Deus diz, através do seu profeta, que a casa de oração dele seria chamada casa de oração para todos os povos. E que aos eunucos, ele daria um nome melhor do que o nome de filhos e filhas. Eunuco, na antiguidade, nós não podemos... a palavra homossexual ou homossexualismo, que é errado falar, ela foi criada no século XIX, ela não existia na antiguidade. Eu não gosto de anacronismo, eu sou historiador e não posso fazer anacronismo, mas o que eu posso dizer é que os eunucos eram homens castrados. Isso não quer dizer que eles não podiam transar, eles tinham ereção, mas eles não poderiam gerar filhos, né? E eles eram os guardiões dos haréns, justamente não porque eles eram incapazes de transar com mulheres, mas geralmente eles eram amantes dos reis também e faziam sexo com outros homens. Todos os eunucos nos filmes bíblicos aparecem
muito pintados, muito coloridos, muito gays, assim, a estética muito gay. E se você for lá em Atos, eu não gosto de dizer que eunucos são gays, porque gays é um entendimento tão novo, né? Aplicar a palavra homossexual, ou gay, ou homossexualidade, para esses caras da antiguidade é anacronismo. Mas é fato, corroborado pela história, que os eunucos, eles em sua maioria, eram pessoas que transavam com pessoas do mesmo sexo. E olha que engraçado. Engraçado não, olha que lindo. Deus fala por Isaías que aos eunucos, a esses que faziam sexo com outros homens, ele daria na sua casa um nome melhor do que o nome de filhos e filhas. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, o primeiro batizado da igreja é um eunuco. E diz que ele era mordomo, ou seja, ele era chefe das finanças da rainha de Candace, ele era um etíope. E ele estava lendo uma passagem de Isaías que falava do servo sofredor. E Filipe sobe na carruagem dele, porque ele pediu que Filipe explicasse para ele de quem o profeta estava falando, porque de alguma maneira ele se identificou existencialmente com aquele texto. E Filipe explica tudo a ele, todas as escrituras, e anuncia Jesus. E fala sobre o batismo. E esse eunuco, um homem que fazia sexo com outro homem, mordomo da rainha de Candace, ou seja, um homem importante, pede para ser batizado. E Filipe então o batiza. E ele segue para a Etiópia sendo um cristão, eunuco, batizado. Mas eu posso citar um terceiro texto bíblico, que é o texto do centurião romano. O centurião romano, ele tem um servo que fica doente. E ele envia outros servos para pedir a Jesus que cure o seu servo. Isso é muito incomum, um centurião se preocupar com um servo que está doente. Eles tinham vários servos. Então havia uma relação especial entre esse centurião e esse servo. No grego nós temos duas palavras para a palavra servo ou escravo, que é a mesma coisa. E a palavra que o texto usa no grego era escravo, servo, sexual. Ou seja, esse servo doente, ele era amante do centurião romano. E aí a gente entende, lendo dessa maneira, por que o centurião romano diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Porque ele não se sentia digno de ter Jesus entrando na sua casa. E ele fala: mas dize uma palavra, então o meu amante, o meu servo será curado. E Jesus, quando encontrou este gay, este homem que amava outro homem, disse: eu jamais vi em Israel fé tamanha como esta. Então eu digo, quando Jesus encontrou um gay, Jesus elogiou a fé desse gay. Então há textos positivos. Ruth e Noemi, não é? É um texto clássico. Davi e Jonatas também. Você vê ali que existe um amor profundo, não vou dizer sexual, embora existe um outro texto que Saul, o pai de Jonatas, ele diz que Jonatas era uma vergonha para sua família, e o hebraico vai usar a palavra amante, né, de Davi. Então não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jonatas. E a palavra que Saul fala para Jonatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jonatas amava Davi como um homem ama uma mulher.
Jesus, quando fala de casamento, ele vai dizer que nem todos são capazes de entender isso. E casamento, óbvio, estava falando sobre homem e mulher, né? Naquela época. E Jesus vai dizer assim: existem eunucos que são feitos eunucos pelas mãos dos homens. São aqueles eunucos porque, como eu falo, desde pequenininho, eles têm os seus testículos ou extirpados ou esmagados. Depois ele vai dizer: existem eunucos que se fazem eunucos por amor do reino. E existem eunucos que já nascem eunucos. Esses eunucos que já nascem eunucos, para mim, eu leio como nós, homossexuais. Os que se fazem eunucos são aqueles que são estuprados, são aqueles que... os homens fazem eunucos são aqueles que são estuprados, violentados na infância. Embora isso não traga homossexualidade, a gente sabe, não está relacionado. Pedofilia é pedofilia, não tem nada a ver. Pedofilia é uma doença, né? Mas Jesus está falando disso. E os que se fazem eunucos por amor do reino são aqueles que se tornam guardiães do cristianismo. São aqueles que se dedicam ao cristianismo, como um pastor, como um padre que é homossexual e que se dedica a espalhar as boas novas do Evangelho, a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. É assim que eu leio esse texto. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi nós não podemos afirmar que havia um caso de amor sexual entre Ruth e Noemi, mas havia um amor profundo. Tem uma hora que Ruth fala para Noemi: onde tu fores eu irei, onde tu estares eu estarei, onde tu estiveres eu estarei. Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, e onde você for sepultada, eu também quero ser sepultado. E o mais engraçado é que esse texto de Ruth e Noemi é usado hoje nos casamentos dos heterossexuais. Eu acho tão engraçado isso. Eles pegam um texto de duas mulheres que se amam profundamente. Se elas são lésbicas ou não, nós nunca saberemos, né? Mas eles usam um texto de duas mulheres que se amam profundamente. E é isso que homossexualidade não está na genitália. Não importa se Davi transava com Jonas, se Ruth transava com Noemi, porque ser homossexual, assim como ser heterossexual, não tem nada a ver com pênis, vagina e ânus. Tem a ver com afetividade. E nisso, Ruth e Noemi afetivamente são amantes, sim, é uma declaração amorosa. Tanto que é que a igreja usa esse texto para casamento entre homem e mulher. Então, não tem mais o que dizer sobre isso. Eu peço que as pessoas sejam mais amantes do conhecimento, que não sejam ingênuas, que uma das maiores aventuras do ser humano é o conhecimento, é ler, é tentar entender o mundo, é olhar para o mundo a partir do conhecimento. Se você adquire sabedoria, né, que foi o que o rei Salomão pediu a Deus, você então consegue adquirir conhecimento. Nós não podemos mais ser ingênuos, nós não podemos, ninguém lê nem o jornal do dia, nem a revista, literalmente, né? Todos nós interpretamos os textos que lemos. E assim deve ser lido a Bíblia. A Bíblia ela deve ser lida não de maneira literal, ela deve ser lida de maneira crítica. Devemos reconstruir e enxergar nela, como Martinho Lutero falou,
Jesus, que é o amor. A lei do amor que Cristo pregou. Se nós o fizermos assim, nós então promoveremos a inclusão. Se nós lermos a Bíblia na sua literalidade, nós seremos desonestos intelectuais, tais como os fundamentalistas. Então eu gostaria muito que a população cristã do Brasil abrisse os olhos, percebessem que a Bíblia hoje tem sido usada para enriquecer homens ilicitamente, homens que compram aviões, que vivem como verdadeiros reis, que constroem verdadeiros castelos. Nós parece que estamos voltando na Idade Média, quando as pessoas compravam bênçãos. E as pessoas de boa fé, porque eu acredito na fé das pessoas, elas acreditam naquilo porque eles se dizem representantes, homens de Deus, bocas de Deus, mas eles usam a Bíblia de uma maneira perniciosa a seu favor. Então, o convite que eu faço é que as pessoas passem pelo que nós chamamos de metanoia. É uma palavra grega que significa mudar o rumo, mudar o caminho e parar de usar a Bíblia contra as pessoas. Vamos usar a Bíblia a favor das pessoas. Vamos usar a Bíblia para amar. Vamos usar a Bíblia para construir uma civilização de justiça, de liberdade, de igualdade. Não vamos repetir a história usando a Bíblia para matar, para destruir. Porque a religião, ela é a mãe da misoginia, do preconceito contra as mulheres, é a mãe do machismo. A religião é a mãe e o pai do patriarcalismo e também da homofobia. É a religião que está na base da cultura, essa cultura que nós chamamos de judaico-cristã. Se a religião mudasse o seu modo de ler as escrituras, nós teríamos uma civilização muito diferente. A nossa proposta na Igreja da Comunidade Metropolitana é essa: é ler as escrituras fazendo exegese com um método histórico crítico e como chave de hermenêutica, como chave de interpretação, Jesus Cristo, que disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando a gente lê a Bíblia por essa ótica, tudo muda. E a nossa vontade é de construir a civilização do amor. A nossa missão é essa. Mas a gente só vai conseguir construir isso se nós passarmos pela metanoia, se nós mudarmos os rumos, deixarmos de ser ingênuos, de sermos ignorantes, no sentido de ignorar a verdade das coisas. A Bíblia, ela é um livro que é uma arma. Ela pode ser uma arma, como ela pode ser uma bênção. Se ela é mal lida, ela é uma arma. Se ela é bem lida, ela é uma bênção, porque ela traz valores para a nossa existência muito positivos. Ela muda mesmo a vida da gente, de uma maneira positiva. Então eu gostaria que as pessoas deixassem a ingenuidade, a ignorância de lado e fossem buscar conhecimento na história, na teologia, se aprofundassem mais nos estudos bíblicos. Então veriam que a Bíblia não condena em nenhum momento, em nenhum lugar, a homossexualidade. E gostaria que os fundamentalistas tomassem vergonha na cara e deixassem de ser desonestos, lendo algumas passagens literalmente e contextualizando outras. Eu gostaria que esses ladrões da fé tomassem vergonha na cara e parassem de usar a Bíblia para ganhar dinheiro e construir verdadeiros impérios, como esses pastores da televisão fazem. Que eles tomassem vergonha na cara e não usassem a religião para tosquiar as ovelhas, para roubar, literalmente, usando as escrituras, as pessoas. Então, a ignorância, o véu da ignorância, ele só é retirado com o conhecimento. Então eu convido as pessoas a se aprofundarem, adquirirem conhecimento, que é um valor existencial muito importante para deixarmos de sermos ingênuos e então tomarmos posse da nossa existência.